Agora são 8h14. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta quarta-feira com o presidente do STF, Dias Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes e depois separadamente com o ministro Gilmar Mendes. A gente sabe que hoje vai ter essa decisão, né? Vai começar, né, a discussão sobre a prisão após a segunda instância no STF. E a gente vai conversar sobre este assunto com o José Carlos Portela Júnior, que é advogado criminalista, professor de processo penal na Unicuritiba, Centro Universitário Curitiba e membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Olá, Portela, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, ouvintes. Bom, Portela, como é que você viu esse encontro, né, do presidente Jair Bolsonaro na véspera, né, onde vai se discutir essa questão da prisão após segunda instância? Enfim, parece que eles estão dizendo que é uma coisa, enfim, informal, esse encontro sigiloso, né, eles passaram a tratar como uma visita de cortesia. O próprio ministro, né, Gilmar Mendes disse, né, isso. Agora, como é que você está vendo? É estranho esse encontro? O que a gente pode dizer sobre isso, hein? Te chamou a atenção? Claramente uma baita coincidência, né? Para não dizer outra coisa, e que esse encontro se dê agora, às vésperas do julgamento dessas ações declaratórias de constitucionalidade, sobre um tema que é muito caro para a democracia, que é a presunção de inocência, e que é atacado, né? Esse paradigma da presunção de inocência é atacado pelo lajavatismo, que é uma das bases ideológicas do presidente Bolsonaro. Então, quer dizer, as coisas não são por acaso, né? A gente fala, obviamente, brincando que foi uma baita coincidência, mas sabemos que na política as coisas não acontecem por acaso. Essa conversa ao pé de ouvido do presidente com o Supremo, né, junto aos ministros do Supremo, é aquilo que revela aquilo que a gente vem dizendo sempre, né, que a Lava Jato é uma pauta, ela tem uma base política, mais política do que jurídica. Então, essa conversa aí mostra que o interesse maior dos envolvidos na Lava Jato e que sustentam, né, que são a base de apoio do Bolsonaro, o interesse maior é garantir um projeto político. E nesse projeto político não tem lugar a liberdade do presidente Lula e não tem lugar a defesa das garantias constitucionais, porque uma vez que esse projeto político que está aí em pauta, defendido por esse governo e pelos lavajatistas, é um projeto autoritário, falar em garantias constitucionais, falar em presunção de inocência, em ampla defesa, assim, é paradoxal. Não cabe falar de garantias constitucionais num governo que preza pelo autoritarismo, já baseando as suas ações num discurso de violência mesmo contra setores da sociedade brasileira, como professores, artistas, cientistas, políticos progressistas, setores da mídia que vêm criticando esses arroubos autoritários do governo. Então, parece que essa conversa é, assim, garantia daquilo que nós estamos falando, da verdade daquilo que nós estamos falando, que o processo da Lava Jato é um processo político e não um processo jurídico. Portela, além dessa conversa, a gente teve também ontem, mais uma vez, inclusive, a manifestação do assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional, ex-comandante do Exército, o general Vilas Boas, dizendo a respeito aí do julgamento das ADCs 43, 44 e 54, que versam sobre a execução aí da pena após a condenação em segunda instância, e ele disse o seguinte: é preciso manter a energia que nos move em direção à paz social sob pena de que o povo brasileiro venha a cair outra vez no desalento e na eventual convulsão social. Ele já tinha feito uma mensagem semelhante em tom de ameaça em 2018, às vésperas de um julgamento de habeas corpus do ex-presidente Lula, e agora, novamente, ele dá esse tipo de mensagem aqui, às vésperas de um julgamento que também pode beneficiar eventualmente o ex-presidente. Como você vê a manifestação de um general
né, alguém que tem poder, que tem cargo, assento, inclusive, no governo Bolsonaro, nesse sentido, Portela? Esse senhor, né, o general Vilas Boas, que, como você mencionou, já atacou a democracia em outros momentos, né, ele deveria, na minha opinião, ser processado, né? Quer dizer, ele não deveria nem ter espaço para fala, se nós vivêssemos numa democracia real hoje no Brasil. E a postura dele é uma postura que envergonha, deveria envergonhar, no mínimo, qualquer pessoa civilizada, qualquer pessoa que realmente preze pelos valores democráticos, envergonhar o Estado brasileiro perante a comunidade internacional por admitir que um general fale coisas como essa contra a democracia que afetam o coração da Constituição. Quer dizer, porque a nossa Constituição de 88 é que lega o direito à presunção de inocência. Nos legou isso de 88 e nós devemos lutar para que esse direito seja preservado. É um ditame constitucional. Por que isso? Porque a Constituição, quando ela veio à luz em 88, diante da história que nós tínhamos recentemente passado no Brasil de ditadura militar, de regimes autoritários, nos trouxe essa garantia básica de presunção de inocência para que não fiquemos nós, eu, você, Glauca Marilu, qualquer outro ouvinte, ou o presidente Lula, reféns de maiorias eventuais. Hoje é o presidente Lula, amanhã pode ser eu, amanhã pode ser alguém do público que nos assiste acusado injustamente de um crime, num processo totalmente manipulado, e em que se tem a sua garantia mais básica, que é a liberdade cerceada de uma maneira totalmente violenta, com interpretações esdrúxulas da Constituição, a fim de afastar uma garantia tão importante como é a da presunção de inocência. O que esse senhor está fazendo é um desserviço para a democracia, que fique registrado nos anais da história, o que este general Vilas Boas está fazendo, e assim como outros tantos que já passaram por este país e que se empenharam em destruir a democracia, e que este também vá para o bueiro da história, da onde nunca deveria ter saído, como outros tantos que nós tivemos aí saindo dos bueiros recentemente, depois do golpe de 2016 contra a presidenta Dilma. Agora, Portela, vendo também telejornais, né, de outras emissoras, o que eu estava percebendo é que juristas acabam, uma parte, né, dos juristas acabam dizendo que essa prisão após segunda instância tem que ter, é preciso, porque tem bandidos, criminosos, estupradores, pessoas violentas que vão ficar aí soltas, né? E me chamou tanto a atenção, né? Eu estava vendo com uma amiga, nossa, mas que horror, isso não pode acontecer, né? A pessoa que não tem, assim, tanta a informação, né? Enfim, e eu queria que você esclarecesse isso, né, para os ouvintes, telespectadoras, internautas, e já que você também tocou no presidente Lula, né, no assunto do presidente Lula, ele deu uma entrevista para o UOL, né, e ele disse, não estou reivindicando essa discussão da segunda instância, né, sobre a segunda instância, não estou interessado nisso, eu estou interessado na minha inocência. E mais, ele disse ainda que quero que os ministros da Suprema Corte tenham acesso à verdade do processo e anulem. Se vai ser um ano a mais ou a menos, se vou ficar aqui ou em outro lugar, não importa. Então, gostaria que você comentasse nessa declaração do Lula e também esclarecesse essa questão da prisão em segunda instância, que, segundo esse jurista, diz que é o único país no mundo, né, que se, de repente, tiver esse trânsito em julgado, né, esperar o trânsito em julgado para ser exatamente a pessoa presa, é o único país do mundo a fazer isso. Queria que você esclarecesse. Nós temos que tentar racionalizar o debate, né, trazer uma informação qualificada para o público, para os ouvintes, para os cidadãos brasileiros. E como você fala, Marilu, esse debate está pautado por um setor da sociedade em manipulação da informação, através de fake news, de argumentos terroristas como este que você menciona, de que se o STF mudar sua posição sobre presunção de inocência, vão esvaziar as cadeias. Isso tudo é uma falácia, porque, como já explicado por vários juristas, inclusive na entrevista que me antecedeu, se o indivíduo ele tem antecedentes criminais, reincide na prática delitiva ou está colocando em risco a instrução criminal, destruindo provas, ou há risco dele fugir, risco real de fuga, nós temos outros instrumentos disponíveis na lei, no Código de Processo
penal desde a década de 40, que é a prisão preventiva ou a prisão temporária no curso do inquérito. Então, a questão aqui fundamental é entender que a Constituição nos diz que quem é acusado de um crime começa já como presumidamente inocente. E quem tem que provar que eu sou culpado é o órgão de acusação. E esta presunção de inocência só desaparece, ela só é infirmada depois de uma sentença condenatória definitiva. É isso que diz a Constituição, claramente. E isso existe em outros países do mundo, não é só do caso do Brasil. Países em que muitas pessoas dizem, olha como são países desenvolvidos, né? Porque isso é um ganho que nós tivemos democrático do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, e várias constituições de países democráticos trouxeram essa garantia para os seus textos. E o Brasil não foi diferente. Tem países que admitem o trânsito de julgado na segunda instância, há países que não. O Brasil fez a opção pelo segundo modelo, em que o trânsito de julgado só se dá com o esgotamento de todos os recursos, seja em qual instância for. Se forem 3, 4 instâncias, é com o esgotamento de todos os recursos. E dizer que com o segundo grau, com a segunda instância, já está quase que sedimentada a culpa do acusado, porque dificilmente seria revertido o provimento judicial em instância superior, como STJ e STF, isso é de uma violência absurda, porque nós conhecemos vários casos em que pessoas são reconhecidas como inocentes em outras instâncias superiores, quando tiveram acesso a elas, porque é bom lembrar que muitas pessoas nem sequer têm acesso a essas instâncias superiores, porque não tem dinheiro para custear advogado, porque a Defensoria Pública está soberbada de trabalho, não tem estrutura para atender uma certa demanda, para levar recursos aos tribunais superiores, e se tivessem acesso aos tribunais superiores, possivelmente estariam em liberdade porque o processo seria declarado nulo ou porque seriam absolvidas por uma incorreta aplicação da lei penal brasileira. Então, quer dizer, é difícil fazer as pessoas entenderem que, se nós derrubarmos essa garantia constitucional de presunção de inocência para fulano, para o presidente Lula, eu estou autorizando que essa garantia constitucional também seja atropelada quando for a minha vez. Então aí o nosso desafio, fazer as pessoas entenderem que essas garantias constitucionais não são garantias, entre aspas, dos bandidos, são garantias dos cidadãos contra uma acusação infundada, contra uma condenação injusta, e que eu tenho, então, a garantia de estar livre para lutar pela minha inocência enquanto os recursos são julgados por outras instâncias. Essa é uma primeira questão. A questão do presidente Lula, claro que se o STF entender que aquele entendimento anterior que está vigorando até agora, né, o entendimento que vigora até hoje, de que a presunção de inocência se esgota em segundo grau, se mudar essa posição, obviamente que isso pode favorecer o presidente Lula. Do outro lado, como ele declarou, a intenção dele não é que se reconheça que ele tem direito à liberdade provisória, à liberdade no curso do processo. Ele quer sair com o processo inteiramente anulado por conta das ilegalidades cometidas pelo Judiciário, pelo STF, inclusive pelo STJ, e pelo Sérgio Moro, ao tempo juiz do processo que condenou o presidente Lula. Então, essa é uma perspectiva dele, são interesses do presidente Lula e nós temos que respeitar, são interesses dele. Mas, do ponto de vista coletivo, se a presunção de inocência for para valer e o STF reconhecer dessa forma, como diz a Constituição, todas as pessoas que estão presas só porque foram condenadas em segundo grau, mas não há motivo para mantê-las em prisão preventiva, devem ser colocadas em liberdade. Porque assim é determinado pela Constituição. Quer gostemos ou não se trata de uma questão de gosto. Se trata de uma questão de defesa da democracia. Se trata de defender a liberdade alheia para que amanhã eu possa defender a minha liberdade também. Porque se eu aplaudo a destruição da liberdade do outro,
com qual legitimidade amanhã eu vou querer defender a minha liberdade? Essa é a questão fundamental que está em jogo na decisão do STF, e espero que o STF entenda a razão do Constituinte de ter estabelecido que a presunção de inocência só se esgota com o trânsito em julgado. Vale dizer, com o esgotamento de todas as instâncias, de todos os recursos cabíveis, para que daí, assim, a gente tenha confirmação do veredito. O veredito é definitivo, e aí a pessoa perderia o status de inocente e deveria cumprir a sua pena. Agora, Portela, tem duas declarações aqui do ministro Luiz Roberto Barroso. Uma delas se refere à jurisprudência que, segundo ele, foi estabelecida em determinado período que impedia justamente a execução de pena depois da condenação em segundo grau. E ele diz o seguinte, que isso, na verdade, deu aos advogados o dever de ofício, o papel indigno de ficar interpondo recurso descabido atrás de recurso descabido, que é para não deixar o processo acabar. Que eu achei curioso porque parece não só um ataque à advocacia, mas também aos juízes, desembargadores, até mesmo ministros do STF que não teriam discernimento para saber o que é um recurso meramente protelatório, né, que poderia até ser enquadrado ali como litigância de má-fé, e um recurso normal no âmbito de um processo. Mas também ele continua dizendo o seguinte, que quando na verdade foi estabelecida a mudança que permite justamente a execução da pena após a condenação em segunda instância, ele diz que a mudança melhorou o país, estimulou a colaboração premiada, permitiu que se desbaratassem redes de corrupção que existem no país. Ou seja, ele cita aqui de forma bastante evidente que a prisão em segunda instância, na verdade, estimulou a delação premiada, ou seja, que é na prática um instrumento sim de tortura disfarçado. Como que você vê essas declarações do ministro Barroso? Vergonhosas essas declarações, como inclusive tem dito também, né, por outro lado, o Fachin, no mesmo sentido, de tentar usar o processo penal para reforma social. Isso é uma coisa esdrúxula. O processo penal não serve para isso. Nunca serviu em qualquer país do mundo. Não foi através do processo penal que nós tivemos a desenvolvimento social, a diminuição da corrupção ou de outro tipo de criminalidade. Países em que a corrupção é menos incidente, que tem um nível de desenvolvimento social maior, adotaram outras políticas públicas que, inclusive, são políticas que estão sendo destruídas nos últimos anos, como educação, ciência, saúde, trabalho, previdência social, soberania nacional. Quer dizer, então, para começar, essa afirmação de que o processo penal vem auxiliando o desenvolvimento do Brasil é de uma estultice tremenda. Outra coisa, essa questão dos recursos sempre vem à tona, essa afirmação de que se tem muito recurso no Brasil e que se permitir que a pessoa fique em liberdade aguardando o julgamento, vai interpor N recursos. Isso é de uma grande mentira. Eu atuo como advogado criminalista e sou professor de processo penal e posso dizer seguramente que os recursos previstos no Brasil não são diferentes dos recursos previstos em outros países. Podem ter recursos talvez próprios do Brasil que não tem em outros países, mas seguramente os recursos mais incidentes, os principais, são idênticos aos de outros países. E são recursos que são necessários para que a pessoa possa se contrapor a uma decisão injusta. Isso faz parte da democracia, isso faz parte do jogo democrático. Eu tenho que ter um caminho através do qual eu consiga reverter um provimento judicial que foi totalmente injusto. Isso se dá em qualquer democracia saudável. Outra coisa, se for fazer uma análise mais detida dos recursos interpostos no Brasil, maciçamente você vai ver que é um número muito alto de recursos que não são providos. São recursos que já são negados já de pronto, nem passam para análise de mérito nos tribunais. Há um filtro muito restrito daquele feito pelo tribunal, daquilo que entra e daquilo que não entra para ser julgado pela corte. E mais uma coisa, quantos presos nós temos no Brasil hoje? 800 mil, por aí, um pouco mais de 800 mil presos, pobres, jovens, pobres da periferia, que não tiveram acesso a uma defesa de qualidade, a uma defesa que pudesse interpor recursos como a lei prevê, e muitos estão presos, inclusive, sem ter um veredito do seu processo. Estão presos ainda aguardando o julgamento de primeira instância. Isso não entra na análise do ministro Barroso? Isso é
um absurdo completo. E para finalizar a tua pergunta, a questão da tortura disfarçada, né, usada a delação premiada como tortura disfarçada. Claramente é isso que se faz. Se determina uma prisão ilegal de uma pessoa, como nós vimos acontecer com muita gente na Lava Jato, se coloca ela privada dos seus laços sociais, de amizade, familiares, afetivos. O Ministério Público faz um terrorismo contra os familiares dessa pessoa e contra esta própria pessoa presa, dizendo que ela vai perder sua liberdade por não sei quantos anos, que os seus familiares ficarão sem bens, porque vão para cima dos familiares que também colaboraram em tese com a corrupção, etc. Isso nós tivemos notícia aí do que foi feito na Lava Jato. E daí se oferece um refresco, pois que a pessoa está alquebrada, não vê uma saída justa para defender o seu direito dentro das regras processuais que lhe são negadas, e aí se oferta essa salvação da delação premiada e a pessoa delata até a própria mãe, sem oferecer provas muito cabais daquilo que está afirmando, como nós vimos em inúmeros casos na Lava Jato e em outras operações famosas. Então, o ministro Barroso, ele parece que não pisa aqui neste planeta junto com a gente, porque a realidade é totalmente diversa disso que ele está falando. Ele está jogando para a plateia, como se diz, ou seja, na minha percepção, usando de um populismo penal para manipular a opinião pública no sentido de direcionar o Brasil para um regime autoritário. E este aí é mais um, assim como o general Vilas Boas, eu afirmei agora, esse é mais um que deveria ou deve ir em breve para o bueiro da história, porque é inadmissível que o ministro do Supremo se coloque, inclusive, se antecipando num veredito seu sobre um julgamento que vai começar, usando de argumentos políticos para derrubar uma garantia constitucional tão preciosa, que foi conquistada às duras penas pelos brasileiros, que é a da presunção de inocência, e que, em última análise, garante a nossa liberdade individual. Muito bem, com essa síntese da gravidade da situação, a gente encerra essa entrevista, Portela, com você. Muitíssimo obrigada pela sua brilhante análise. Um grande abraço. Obrigado, abraço. Bom trabalho. Obrigada. Falamos aqui com o José Carlos Portela Júnior, ele é advogado criminalista, professor de processo penal e também membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia.